Fala, Fiel. Eu sou o Diogo Facini, este é o Rafael Facini e aqui é Corinthians. Bom, como eu tenho falado nos últimos vídeos, o nosso canal ainda é um canal muito simples, ainda é um canal que não tem uma produção super elaborada aqui, mas eu peço que vocês fiquem até o final, consumam o nosso conteúdo, não pela produção, mas sim pelo que a gente tem para falar a respeito do nosso Coringão. Então, eu peço esse voto de confiança para vocês, que vocês assistam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e bora para mais um vídeo. Bom, Fiel, dia 25 de novembro está se iniciando aí, nós teremos eleições presidenciais no Corinthians. De um lado, nós teremos o candidato da situação, André Luiz Oliveira, mais conhecido como André Negão, e pelo lado da oposição, o Augusto Melo. O André Negão, ele tem dado poucas entrevistas, ele praticamente não tem falado, sobretudo depois daquela palhaçada que ele fez no debate no Mesa Redonda da Gazeta, mas o Augusto Melo tem participado de diversos podcasts. E a nossa ideia aqui, para esse vídeo, é trazer as nossas impressões, as nossas opiniões sobre as eleições no Corinthians e sobre os dois candidatos. Aqui a gente não vai trazer ponto a ponto das propostas dos candidatos, ainda mais em relação ao do André Negão, porque não tem proposta nenhuma, ele não apresentou nada, né? A gente tem poucos recortes de entrevistas dele, né? Mas a nossa ideia aqui é passar nossas impressões. E só para deixar claro aqui para vocês, explicar um pouco, né? As eleições do Corinthians, que serão no dia 25, quem poderá eleger os presidentes serão os sócios do clube social do Corinthians. E nessas eleições, eles vão votar não só para presidente, mas também para os conselheiros. E os conselheiros, eles se agrupam através de chapas, né, que são conhecidas no Corinthians como chapinhas. E pelas informações que nós temos, informações que já foram divulgadas pela mídia, são 16 chapinhas compostas por um grupo de pessoas que estão buscando as eleições para o Conselho. Dessas 16 chapinhas, 9 estão apoiando o Augusto Melo e 7, se não me engano, estão apoiando o André Negão. Posso estar equivocado aqui, mas é algo desse tipo. Isso poderia indicar que o Augusto Melo tem uma certa favoritismo para as eleições. Mas ainda não é assim, não é o caso. A gente sabe como é que funciona o Corinthians, a gente sabe que lá quem decide, quem vota são sócios, então as eleições ainda estão em aberto. Então eu peço que vocês, mais uma vez, venham aqui dar esse voto de confiança para a gente e ouçam a nossa opinião. E o que você tem para falar aí, Rafael, sobre as eleições do Corinthians? Bom, então, como você falou, o Augusto Melo ele tem dado bastante entrevistas, né, tem demonstrado bastante a sua opinião, e já o André Negão ele tem meio que ficado ali escondido, até por conta do desastre que foi aquele debate na Gazeta entre os dois candidatos. Mas uma coisa assim que me chama muita atenção é que, por mais que, falando do Augusto Melo especificamente, ele tenha dado muita entrevista, todos os temas que ele traz, todos os assuntos que ele aborda acabam ficando muito superficiais, vamos dizer assim. Então fica muito difícil você tirar conclusões profundas sobre aquilo que ele tem para falar, porque ele acaba ficando muito raso nos assuntos. Então, um exemplo claro, assim, clássico, que é algo que gira em torno, que sempre que se fala de Corinthians, eleições, a administração se fala, a dívida do Corinthians. É sabido que o Corinthians tem uma dívida relativamente alta, quando a gente pega de números abertos, coisas amplas assim, uma dívida que gira ali em torno na casa ali de 1,7 bilhão, e ele fala sobre a questão de diminuição da dívida. Mas em momento algum ele aborda porque ele é alguém ali inteirado nos assuntos do Corinthians, já participou ali administrativamente do Corinthians em gestões anteriores, então ele é um cara que conhece dos bastidores do Corinthians, e em momento algum ele fala o quanto essa dívida, o que ele pretende mexer nessa dívida para fazer com que esse montante se dilua ao longo dos meses. Porque é importante, quando a gente fala de dívida, a gente saber que uma coisa é a dívida, o montante todo, outra coisa é o quanto aquilo representa ao longo dos meses. Então, para a gente ser claro, uma pessoa que compra um apartamento de 800 mil reais, vamos dizer assim, e ela tem uma dívida de 800 mil, mas é óbvio que ela não vai pagar, com raras exceções, aquele valor à vista. Aquilo vai ser diluído ao longo dos meses por uma espécie de financiamento. Então, a dívida no montante seria os 800 mil, mas tem que ver o quanto que aquela pessoa recebe por mês de salário, o quanto ela paga mensalmente daquele financiamento dessa casa. Assim também é uma dívida de um clube.
Não adianta nada falar que vou diminuir a dívida do Corinthians, tá? Mas vai como? O que isso representa ao longo do mês? Qual que vão ser as ações abordadas? O que pode ser enxugado? Uma coisa que ele fala que eu concordo é que você não pode enxugar dívida deixando de investir em contratações. Eu concordo 100%. Um clube de futebol onde tem o seu principal, digamos, meio de arrecadação é o esporte, no caso do futebol, você tem que investir lá para conseguir mais dinheiro, conseguir títulos, premiações e venda de atletas, enfim. Mas pouco se fala. Já o André Negão, assim, eu nem falo muito porque ele é um desastre. Ele é um desastre em diversos aspectos. E daí eu fujo até da questão dele como candidato em falar propostas. Um cara que tem uma das entrevistas que ele participou, que ainda foi lá no começo, ainda quando se começava a se falar, que foi naquela época que o Corinthians estava tendo aquela ação lá com o do Bozelli do Transferban. E ele foi questionado sobre essa questão, ele fala com as palavras dele assim, eu nem sei o que é isso. Então, um cara que é candidato à presidência do Corinthians, né, naquela semana onde o Corinthians estava tendo uma série de embrólios ali, tendo problemas de talvez ficar sem contratar atletas, sem poder inscrever atletas por conta de um transfer ban e o cara não saber o que é um transfer ban, assim, isso para mim é inadmissível. Inadmissível, já mostrava ali o total despreparo dele. Então eu acho assim, que são candidatos que eu não considero nenhum dos dois, digamos que o sonho, aquelas pessoas que podem ser os salvadores do Corinthians, mas para mim fica claro que André Negão assim está muito, muito a desejar do Augusto Melo. Então, de forma sucinta e breve, assim, as minhas considerações seriam mais essas. Eu acho, eu concordo, né? Pô, teve no debate da Gazeta aí o André Negão, ele falou que as despesas do Corinthians estão maiores do que as receitas, Eles confundiu todo, esse é um outro ponto, assim, confunde o cara... todo. Mas porque assim, primeiro sobre o André Negão, né? Que eu acho que a impressão que me passa é que ele só está sendo candidato à presidência como se fosse assim, agora é minha vez, assim, né? Ele faz parte do grupo Renovação e Transparência, né? Ele é um aliado do Andrés aí de muitos anos e é o grupo, né, político que está dirigindo o Corinthians, presidindo o Corinthians já desde 2007, e aí já passou Andrés, Mário Gobi, Roberto Andrade, Duílio, e ele meio, e para mim é meio que ele falando assim, agora é minha vez de ser presidente. Então é como se tivessem deixado ele se candidatar à presidência, não pelas qualidades que ele tenha, né? Mas sim como se fosse uma recompensa por todo o trabalho que ele teve ao longo dos últimos anos aí ajudando a eleger candidatos à presidência da chapa da Renovação e Transparência. Então, para mim, é um cara totalmente desqualificado, é um cara que não tem conhecimento nenhum administrativo para conseguir gerir uma empresa que é o Corinthians hoje. A gente tem que imaginar que um clube do tamanho do Corinthians, que fatura quase R$ 1 bilhão e tem 1.000 funcionários, é uma empresa. Você contrataria um cara como o André Negão para ser o CEO da sua empresa? Se você fosse dono de uma empresa que fatura R$ 1 bilhão por ano, com 1.000 funcionários, uma empresa desse tamanho, quantas empresas no Brasil têm esse tamanho? Você chamaria o André Negão para ser o presidente da sua empresa? E entrando nessa linha de raciocínio, que eu vou falar a mesma coisa sobre o Augusto Melo. Já desde já eu deixo bem claro que se eu fosse sócio do Corinthians, eu votaria no Augusto Melo, mas assim, porque para mim ele é o menos pior, não porque ele é bom. E aí eu vou querer falar um pouco dele dentro dessa linha de raciocínio. O Augusto Melo é um cara que, nas entrevistas que ele mostra, a impressão que me passa é que ele fala algumas coisas muito mais daquilo que ele foi brifado a falar. Ele fala muito mais coisas porque orientaram ele a falar assim, né? Talvez o staff dele sejam de pessoas qualificadas. Eu vi outro dia uma entrevista no canal Fala Fiel com o Rosala Santoro, que vai ser o diretor financeiro dele se ele for eleito. E esse cara, ele é um cara executivo, ele foi executivo de banco, então ele é um cara muito mais qualificado. Então talvez ele fale muito mais, replica as falas deles, talvez sejam ele replicando aquilo que o staff dele fala para ele. E por que eu digo isso? Porque por mais que o Augusto Melo seja um empresário e a vida empresarial dele garanta para ele uma situação confortável, e ele falou que tem estacionamento, tem hamburgueria, que isso garante
dar condições para que ele possa ficar 3 anos presidindo o Corinthians sem precisar perder o seu nível social. Mas a questão é, você gerir esse tipo de empreendimento daria condições para você de você ser presidente do Corinthians? Qual que é a capacidade que um cara como esse tem de ser CEO, de ser presidente de um clube que fatura R$ 1 bilhão por ano? Pô, se discute muito no Corinthians, e esse é o ponto que eu queria deixar claro aqui, se discute muito no Corinthians, se ele vai renovar com o Renato Augusto, se ele vai ficar com o Mano, porque ele teria dito no passado que não vai ficar com o Mano ou não. Mas o Corinthians é um clube que tem, o Corinthians tem RH, o Corinthians tem área de contabilidade, o Corinthians tem uma área de suprimentos, que é uma área que faz as compras do clube, o Corinthians é uma área que tem uma área de contabilidade, uma área financeira. Qual que é a capacidade administrativa que esse cara tem para fazer a gestão de um clube, de uma empresa desse tamanho? Qual que é o nível de conhecimento? Quantas empresas desse porte ele já geriu? Uma coisa é você fazer uma gestão de, eu tenho alguns estacionamentos, eu tenho algumas hamburguerias, mas um clube de um patamar muito alto. Quem trabalha no meio corporativo, e você trabalha, Rafael, eu trabalho, a gente sabe que uma empresa desse tamanho é muito grande assim para você gerir. E eu acho que isso que falta um pouco no Corinthians. O Duílio não tinha essa capacidade, o Andrés não tem essa capacidade, o Roberto de Andrade não tem essa capacidade, nem o Mário Gobi. O Mário Gobi era delegado. Então eu acho que esse é o problema central do Corinthians, o que faz o Corinthians muitas vezes não conseguir sair desse buraco, ainda que o Corinthians seja, ano após ano, um dos clubes que mais arrecadam no Brasil. Então a minha consideração inicial vai nesse sentido, sabe? Qual que é a capacidade que o Augusto Melo e o André Negão têm de gerir um clube desse tamanho? É de perguntar para os sócios, que dentre os sócios do Corinthians, com certeza tem pessoas lá, tem quadros nos sócios do Corinthians, que devem ser empresários e grandes empresários, pessoas com muito dinheiro, com empresas muito grandes. Eles dariam a chave da empresa deles na mão desses dois? Essas são as minhas considerações iniciais. Assim. E tem uma coisa interessante que você falou que eu também ia falar e eu acabei esquecendo. Uma consideração minha com relação ao André Negão é porque... E eu acho que esse também é um dos motivos que ele acaba se escondendo muito. Eu acho que o principal seja por conta dessa questão do debate na Gazeta, mas também tem uma questão que o Corinthians, ele vem sendo aí, digamos, entre aspas, bombardeado pela mídia por questão da má gestão, e o André Negão, ele não tem como criticar a gestão, porque ele faz parte do grupo. Né? Então tem uma declaração recente, assim, tem acho que coisa de uns 2 meses, acho que o Alessandro, ele ali na saída ali do time, os repórteres foram abordar ele meio, talvez de cabeça quente, alguma coisa, meio que falou assim, ele quis dizer, parafraseando, ele quis dizer assim, o clube está cheio de dívida mesmo, a gente está com dificuldade, tem problema, tem isso. Só que assim, ele fala como se, nossa, a dívida, de repente, ele chegou lá um dia na sala dele de gerente lá, alguma coisa, abriu a porta e daí tinha uma dívida ali em cima da mesa dele, ele teve que arcar com isso. Que não é o caso, né? Quem construiu essa dívida foi justamente o grupo que ele faz parte, né? Óbvio que o Alessandro ele não fez parte durante todo o período, até porque ele era atleta, né, no período que começou a gestão do Andrés, mas hoje ele faz parte do grupo, e eu acho que isso também serve para o André Negão. Eu acho que ele acaba se escondendo muito, e esse é mais um dos motivos que eu acho que ele não tem que ser considerado, né, que eu acho que é importante se dar uma chance, digamos, para o outro, mesmo sendo Augusto Melo, que, como você mesmo falou, e eu concordo, ele não tem essa espécie de capacidade para administrar, mas quando a gente olha para o André Negão, é a mesma gestão que vem cuidando do Corinthians ao longo dos anos. A gente até fez um vídeo aqui, nosso último vídeo fala sobre a questão das contratações do Corinthians, e o André Negão ele já falou que quem vai cuidar do departamento de futebol, se ele for eleito, vai ser o Andrés. E quando a gente olha as contratações do Andrés, falando de campo, de atletas, foram, assim, a grande maioria, dá para chutar assim, acima de 80%, talvez 85%, desastrosas se mostraram, assim. Então, manter esse grupo, né, eleger tipo André Negão, só vai ser, assim, digamos que a manutenção daquilo que vem destruindo o Corinthians ao longo dos meses não, tipo, ao longo dos anos, né. Então, eu acho que só por esse motivo também já é um motivo grande
para quando se fala de eleições do Corinthians, mesmo com todas as questões, o Augusto Melo ser o principal, mais cotado, ou aquele que deveria ser eleito, né? Exato, concordo. E aí também, depois das considerações ali iniciais, o que eu queria comentar aqui alguma proposta ou outra, né? E dar uma opinião aqui, né? Aquele mais costuma falar do Augusto Melo, eu nem vou falar do André Negão, porque ele não apresentou proposta nenhuma, assim, né? É até patético isso. Mas é a questão, por exemplo, do estádio, né? De ampliação do estádio, né? Ele tem até uma ideia que a curto prazo dá para fazer, que é tirar as cadeiras da arquibancada sul, né? Isso aumentaria 2.000 lugares. Eu acho que essa daí é até uma proposta ok. Mas ele fala de você ampliar, né, mais um anel ali, mais um andar ali na norte e na sul, fechando o estádio. E aí essa proposta aqui, embora Aí ela só para deixar claro, a proposta dele, no resumo, ele pretende aumentar para 67 mil de lugares no estádio, né? Então, só para deixar é, claro essa questão. e aí eu não vou dizer que a ideia é ruim. Eu acho que quando a arena ela foi construída no início da década passada, lá em 2010, foi lançado, né, os fundamentos da construção. O futebol brasileiro ele tinha uma realidade, né? A média de público era muito mais baixo, porque, enfim, uma série de fatores que existiam no país naquela época, era muito mais difícil você comprar ingressos, enfim. E aí foi concebido um estádio para 45, 48 mil pessoas, embora o estádio nunca encha 48 mil lugares. Talvez se o estádio fosse ser construído hoje, o Corinthians construísse um estádio maior, porque o cenário mudou, hoje as médias de público, cada ano que passam, estão aumentando, então eu acho a ideia boa essa. O que me pega um pouco nessa ideia é o como ele vai colocar em prática, porque aí eu acho que é só populismo, assim, eu acho que é só, primeiro, porque assim, eu duvido que ele tenha tido condições de pagar um arquiteto para fazer o projeto, porque isso deve ser milionário, assim, um arquiteto para fazer uma maquete, estabelecer um projeto de ampliação da arena, o cara cobraria milhões num projeto desse tamanho. E eu Só um duvido que eles projeto. fizeram isso. Só o projeto. Eu duvido que eles fizeram isso. Né? E ele fala também que isso vai ser feito por parcerias, né? Sim. Eu fico imaginando, parceria com o CT, parceria com a Fazendinha. Isso me parece um pouco populista, assim, a solução meio populista, porque eu acho difícil que você consiga ter parceiros que vão depositar no Corinthians, dar para o Corinthians o valor necessário para essa ampliação, né? Um projeto desse deve custar quanto uma ampliação do estádio? 100 milhões de reais? Né? Se você imaginar que o name rights do estádio é de 300, como que esses parceiros, trocando, igual ele fala, né, o propriedades na fazendinha, vai Sim. pagar a ampliação do estádio? Então, assim, essa proposta para mim, eu acho que a ideia é boa, mas a execução é só, eu não acredito, porque eu acho que é bem populista, assim, e é uma solução muito rasa, assim, a gente vai fazer parcerias ali, vendendo propriedades da fazendinha, do CT, e a gente vai construir assim, não vai sair R$ 1 do clube, isso eu não acredito. Agora, uma coisa que ele fala que eu acho que é bastante interessante é trazer um executivo de mercado para ser diretor de futebol. Eu acho que o Corinthians precisa disso. Até se fala no nome do Rodrigo Caetano, ele tem se negado a dizer o nome, mas e eu até entendo ele não dizer isso, mas eu acho que precisa de um executivo de mercado. Não sei se essa pessoa seria o Rodrigo Caetano, mas o Corinthians precisa de uma pessoa profissional ali no departamento de futebol. E por quê? Porque a gente tem que ter em mente que o diretor de futebol não é só o cara que vai ficar lá ajudando a gerir o elenco, né? O diretor de futebol ele vai muito além disso, né? O diretor de futebol ele é o chefe do departamento de futebol. Ele tem que ter capacidade de avaliar se o trabalho do treinador está sendo bem feito ou não. Né? Ele tem que ter uma capacidade de avaliar se o departamento de fisiologia, o departamento médico, a estrutura da preparação física, se os trabalhos estão sendo bem feitos ou não. E precisa de um profissional para que tenha conhecimento disso, que tenha know-how desse tipo de coisa, para poder avaliar o trabalho. Então, eu acho que assim, eu acho essa ideia muito boa do Augusto Melo e eu espero que ele coloque isso em prática. Um outro ponto também que ele costuma falar muito sobre a questão de vendas de atletas.
da base, que ele fala que a venda de jogadores vai ser o terceiro, a terceira maior fonte de receitas, né? Querendo dizer que ele não vai vender tantos jogadores igual o do Duílio fez, né? Esse ano aí vendendo muitos jogadores. Isso também eu acho que é meio populista e para mim mostra um pouco de desconhecimento do mercado, porque a gente até fez um vídeo recentemente, há 2 meses mais ou menos, elencando a lista de jogadores da base vendidos. Da base não, mas jogadores vendidos pelos clubes do Brasil, pelos principais clubes do Brasil. A gente viu a diferença que existe de vendas entre Flamengo e Palmeiras e o Corinthians. E a gente sabe que isso é uma fonte de receita. Então, eu acho que essa é uma proposta que mostra um pouco de desconhecimento dele, essa questão de vai ser a terceira maior fonte de receita, primeiro os jogadores aqui vão ter que dar frutos aqui dentro, e depois a gente vai vender. Eu acho isso meio populista, porque a gente sabe que a Europa quer cada vez jogadores mais jovens. Então, assim, você vai ter que vender jogadores com 17, 18 anos quando eles surgem. Não dá para os caras ficarem aqui 2 anos aqui, você vender o cara com 23, 22 anos. Então, assim, pegando aqui umas 3 propostas, é mais ou menos isso. Assim. E até essa questão da base eu também queria falar, porque ele fala sobre a questão de ampliar, né, a base, de alojamentos, de ensinar inglês para os atletas. Então, isso mostra também como que, assim, é um discurso que acaba um não batendo com o outro. Então, ele fala que quer que o Corinthians revele muitos jogadores, mas ele não quer que o Corinthians venda eles novos. Então, assim, o Corinthians vai ser um time só de jogadores da base, porque, assim, uma coisa ou outra. Ou você aproveita 1, 2, 3 e vende 2, 3, 4, ou não dá. Né? Então, isso mostra também como é muita coisa, às vezes, como você fala mesmo, uma espécie de populismo meio barato para falar que, assim, estou... como eu posso dizer? Eu vou fazer tudo diferente do que eles fizeram. Eles estão assim, vendendo muito, eu vou vender menos. Isso. Eles estão trocando muito técnico, eu não vou trocar. É mais ou menos isso. Eu vou fazer tudo diferente do que eles fazem. E nesse vídeo até que você falou que a gente fez, a gente mostrou que o problema não é você vender o jogador novo, até porque a Europa tem buscado jogadores cada vez mais novos, mas é o valor que se vende, as negociações que são feitas. O Corinthians acaba tendo aí uma hora ou outra, e aí eu acho que é um ponto que tinha que ser abordado, né? Quando ele fala, por exemplo, entrando já num outro aspecto, que ele fala na transparência das negociações de atletas. Por que o Corinthians sempre tem participações baixas nos seus atletas? Nunca tem 100% de jogador. O jogador chega já no profissional, com o Corinthians tendo ali 50%, 60%, quando muito 80% do passe. Nunca o Corinthians tem um jogador que veio da sua base, 100%. Né? Então, quando se fala em venda de atleta da base, o problema não é a idade que ele sai, ao meu ver. O problema é o valor que ele é vendido e quais são ali as negociações feitas, né? Exato, sim. Então eu acho que esse é o ponto, é exatamente isso, aquilo que a gente está conversando no vídeo, é o valor, porque é mercado, não adianta, e é populismo, porque não adianta o cara vir falar assim, o atleta da base vai vir aqui, ele vai ter que dar títulos para o Corinthians primeiro, fazer uma história. Futebol, hoje o mercado do futebol não é assim. O mercado do futebol, como a gente falou naquele outro vídeo, você revela o jogador, você vai vender ele muito novo, e isso que vai dar condições para você trazer atletas mais experientes para jogar no seu time titular, que é assim que Palmeiras e Flamengo fazem, e o mercado é assim, não adianta, esse é populismo, assim, ou é populismo, né, e populismo é aquela coisa, vou fazer tudo diferente do que eles fazem, ou é desconhecimento de como funciona o mercado do futebol. Então, assim, exatamente. Então, assim, não é animador, assim, né? Eu não me sinto animado com essas eleições, porque eu não vejo nos dois candidatos quadros de candidatos que inspirem uma perspectiva positiva para o Corinthians, porque para mim não são pessoas qualificadas para isso. Eu tenho certeza que no clube social do Corinthians devem ter pessoas muito mais capacitadas, com muito mais conhecimento de negócios, muito mais conhecimento de gestão empresarial, né? Porque, assim, só fazendo um parênteses aqui, para ser presidente de um clube de futebol, você não precisa conhecer de futebol. Você precisa conhecer de negócio, você precisa conhecer de empresas, você precisa conhecer de gestão empresarial. Quem tem que conhecer de futebol é o diretor de futebol. Para você gerir um clube, ser presidente de um clube desse tamanho, você precisa entender de gestão empresarial. Saber como é que funciona o negócio, como é que se administra uma empresa. Né? Eu vou falar um negócio aqui meio básico, mas é isso. Você tem que saber, assim,
Como é que funciona o RH de uma empresa desse tamanho, que tem 1.000 funcionários? Como é que funciona a área financeira? Você tem que saber sentar com o seu diretor financeiro e entender como é que funciona um balanço de uma empresa para saber como é que está ali, como é que estão as coisas, para saber se a área da contabilidade do Corinthians, se ela está trabalhando direito ou não, se a área do setor fiscal do Corinthians, uma empresa que fatura R$1 bilhão, tem que ter uma área, um setor fiscal, o cara tem que ter conhecimento. E eu não vejo isso nesses dois. Eu tenho certeza que no clube social devem ter pessoas que tenham esse tipo de know-how, esse tipo de conhecimento, que já foram diretores em grandes empresas, que já foram presidentes de grandes empresas, e eu não vejo isso neles, então não me inspira nenhum tipo de perspectiva positiva. Mas, mesmo assim, finalizando aqui, o menos pior é o Augusto Melo, porque o André Negão não tem a menor condição. Assim. Eu acho que é isso, nossas considerações acerca das eleições do Corinthians. E é isso, Fiel. Peço que vocês deixem nos comentários aí quem que vocês preferem eleger que seja eleito, né, no dia 25. André Negão ou Augusto Melo? Deixem nos comentários. Mais uma vez, curta o vídeo, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Tamo junto, Fiel. Vai, Corinthians!